Então, de novo, renovo meu agradecimento aos colegas de Itaquaquecetuba que se organizaram de alguma maneira para que esse momento pudesse acontecer. O Maurício acabou de explicar como é que nós pensamos a realização de atividades de modo remoto como essa. Ela impede, né, que a gente que está aqui expondo um assunto, que a gente olhe para vocês e, né, perceba as reações e possa reorganizar a fala, ou possa pensar num outro exemplo, possa pensar numa colocação diferente. Para evitar isso ou tentar diminuir essa distância, a proposta foi que vocês assistissem a esses vídeos que o Maurício mencionou e que, a partir desses vídeos, vocês encaminhassem questões. Mas a nossa ideia não é responder uma a uma, a nossa ideia é agrupá-las e abordar aquelas questões que para vocês pareceram mais interessantes, mais importantes. Eu aproveito e peço desculpas, eu estou em casa agora nesse momento, né, como eu imagino que a maioria de vocês também esteja, aquelas pessoas que podem estar em casa. Eu tenho 2 cachorros e de vez em quando eles latem, né? Isso tá na fase do imponderável, é incontrolável, então. E eles costumam sempre latir nas horas menos adequadas, como esta aqui, por exemplo, né? Que a gente está tentando se comunicar e eles ficam aqui do lado, aqui bem pertinho de mim, né? Ficam latindo. Então peço desculpas. Bom, indo direto ao ponto. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, felizmente, estão exaltando a importância e a relevância da ciência, da produção de conhecimentos, de uma determinada maneira, né? Ou seja, ciência é o resultado daquele esforço que os homens e mulheres fazem para produzir novos conhecimentos através de métodos científicos. Vejam que eu coloquei no plural, ou seja, existem vários métodos científicos. O resultado desse esforço é o que a gente vai chamar de ciência. Estamos nesse momento, felizmente, de exaltação da ciência, de valorização da ciência, porque nós vemos na ciência as respostas para as dificuldades que estamos enfrentando e tentamos saná-las. Então, é nesse ponto que eu vou colocar o trabalho que a gente está realizando aqui com vocês hoje, né? Ou seja, o trabalho que nós estamos realizando é resultado de investigações feitas com professores e professoras que colocam a perspectiva cultural da educação física em ação. Então, ao contrário de outras perspectivas que, né, todos vocês, eu imagino, né, conhecem, ou outras propostas curriculares, ou outras teorias curriculares, ou outras concepções de ensino, vertentes de ensino, ou seja, toda essa nomenclatura é possível, que muitas delas foram concebidas no contexto universitário e foram, né, despejadas nas escolas. Ao contrário dessa direção, a perspectiva cultural ela tem uma história um pouquinho diferente. Então, nós vivíamos lá no final dos anos 90 com 5 concepções de ensino de educação física, né? Ou seja, 5 concepções fundamentadas cientificamente para fazer a intervenção pedagógica. Existiam essas concepções, só que a chegada do século XXI trouxe para todos nós, pessoas, desafios e que obrigou a escola a mudar, a reconfigurar a sua função e obrigou também a educação física a mudar, a reconfigurar a sua função. Então, diante do século XXI, diante de uma nova função de escola e diante de uma nova função de educação física, no nosso entender, no entender de várias pessoas, nós não tínhamos condições de responder a essa demanda com aquelas concepções de ensino de educação física lá do século XX. As concepções do século XX, elas estão alicerçadas num momento que a literatura chama de modernidade. A modernidade tem várias características. Ela é calcada na racionalidade técnica, ela é calcada na promessa de uma sociedade melhor, ela é calcada na ideia né, do progresso, né, na perspectiva progressivista, a importância do homem e da mulher para a solução de todos os problemas, ou seja, a modernidade ela tem como linha mestra a ciência. E aí nós chegamos no século XXI, nós não estamos mais na modernidade, então eu estou aqui
ao lado de uma série de autores e autoras que vão entender que nós estamos na pós-modernidade, não mais na modernidade, e a pós-modernidade começa a abalar uma série de promessas da modernidade. A pós-modernidade, primeiro, ela nos coloca em muitos lugares ao mesmo tempo, como esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, né? Ou seja, se você, daqui a pouco, não sei, esse vídeo fica disponível na internet, uma pessoa que não participou dessa atividade, uma pessoa em outro lugar do mundo pode acessar em questão de segundos, pode acessar essa mesma ideia, essa mesma concepção, essa mesma narrativa que eu estou aqui pronunciando. Então, este é um fenômeno da pós-modernidade. Uma outra característica bem marcante da pós-modernidade é que todas as promessas da modernidade parece que fracassaram. Então, durante a modernidade, a humanidade trabalhou muito para produzir alimentos e riqueza suficiente para que todos pudessem viver bem. Bom, o que nós tivemos foi o aumento da concentração e uma desigualdade social muito grande. Nós vivemos um contexto multicultural e nós vivemos um contexto em que se valorizam as diferenças culturais. Essa é uma outra marca da pós-modernidade, ou seja, dá para a gente falar uma série de elementos que caracterizam a pós-modernidade. Pois bem, nesse contexto pós-moderno surgem teorias que produzem análises do social e que são diferentes das teorias que existiam na modernidade. Então, a educação, ela foi muito influenciada, como todos vocês sabem, pela psicologia do desenvolvimento, a época em que todos nós aqui estávamos na escola, né? Ela foi muito influenciada pela psicologia do desenvolvimento. A partir dos anos 80, e ao longo dos anos 90, a educação ela é muito influenciada pelo materialismo histórico, né? E aí aparece a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, a educação popular de Paulo Freire, ou seja, aparecem essas concepções tão interessantes, e nós estamos agora num momento em que essas referências elas se mostram um tanto frágeis. Foi justamente nesse contexto em que um grupo de professores e professoras de educação física, procurando trabalhar a partir desses referenciais da modernidade, mas já num contexto pós-moderno, que começa a identificar fragilidades nesses referenciais e começa a estudar as teorias pós para pensar em práticas pedagógicas. Então, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, os estudos de gênero, o pós-colonialismo, eles são teorias que explicam a sociedade, explicam as relações. Essas teorias não explicam a docência, não explicam a educação, não explicam a educação física. O que esses professores, todos eles trabalhando nas escolas, fizeram lá na primeira década do século XXI? Começaram a estudar essas teorias e começaram a pensar em como seriam essas práticas. Pois bem, o que muitos de nós fizemos? Começamos a investigar essas práticas que esses professores inventavam a partir das teorias que analisavam a sociedade pós-moderna, essas teorias chamadas as teorias pós-críticas do currículo. E aí, este material que foi sendo produzido a partir dos trabalhos feitos nas escolas permitiu a uma série de pesquisadores e pesquisadoras, também na sua maioria professores e professoras da educação básica, que foram entrando nos programas de pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, permitiu que eles produzissem conhecimentos novos sobre a prática pedagógica. Então, a primeira obra, o primeiro artigo, o primeiro trabalho científico é de 2005, e de 2005 até agora você tem aí um acúmulo de conhecimentos sobre o assunto que nos permite dizer que há uma maneira de desenvolver as aulas de educação física que é baseada na ciência, que é baseada no método científico, não no método científico positivista, trabalha com uma outra ideia de ciência, trabalha com outro campo teórico, trabalha com uma outra forma de fazer ciência, mas que nos dá subsídios para pensar nas intervenções pedagógicas no século XXI. E aqui, para reduzir, para estreitar, e não me alongar demais, nós estamos entendendo que a sociedade contemporânea ela é globalizada, ela é multicultural, ela é
democrática e profundamente desigual. Então, eu estou fazendo esse destaque para que todos pensem, ou seja, diante desta sociedade que nós temos crianças, né, nas escolas, que vêm de vários grupos sociais, que todos vocês, né, que atuam na educação básica, percebem como a escola que vocês frequentam, ela é habitada, ela é povoada, nela circulam ideias de todos os tipos, pessoas de todos os tipos, concepções de todos os tipos, ou seja, nesse contexto e para uma sociedade em que nós não temos a certeza do futuro, como é que a gente vai pensar a intervenção pedagógica? Então é dessa maneira, né, que eu estou dizendo para vocês, olha gente, então é nesse contexto que surge a perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural, educação física cultural ou currículo pós-crítico. Então, e por que se chama cultural? Porque é a cultura que está no centro do processo. As pedagogias culturais, elas colocam a cultura no centro do processo e uma certa ideia de cultura, que é a ideia de cultura defendida pelos estudos culturais, que vai entender a cultura como esse campo de disputas pela validação de significados. Então, neste momento agora, todos nós que estamos aqui nesse momento, estamos produzindo cultura. Eu, porque estou tentando organizar minha fala, né, de tal maneira a fazê-los compreender certas ideias e, claro, tentá-los convencer de certas ideias, e vocês que estão neste momento ouvindo, assistindo e estão negociando com isso, concordando, discordando, mudando, modificando, entendendo do seu jeito, ou seja, vocês também como sujeitos da cultura estão produzindo cultura e vocês não estão entendendo o que eu estou falando, copiando o que eu estou falando. Vocês estão produzindo um entendimento daquilo que eu estou falando. Então, gente, é neste contexto que surge, que aparece, que se estabelece a educação física cultural. Vocês foram convidados e convidadas a assistirem, né, aqueles materiais, são materiais produzidos na escola e materiais que teorizam um pouco sobre aquele assunto, né, e aí eu vou olhar, né, para aquilo que vocês se manifestaram, né, para as manifestações de vocês e vou tentar fazer algumas colocações no sentido de contribuir. Então, em primeiro lugar, entender que a educação física cultural, ela não ensina as práticas corporais, ela não ensina a brincadeira, ela não ensina a dança, não ensina a luta, não ensina o esporte, não ensina a ginástica. Ela tematiza. E o que é tematização? Tematização é um conjunto de atividades didáticas, um conjunto de situações didáticas, um conjunto de encaminhamentos que o professor, que a professora desenvolvem, que lhes permita às crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica compreender a ocorrência social das práticas corporais e reelaborar essas práticas corporais a partir do contexto em que essas pessoas vivem, a partir das características da escola. Então, é isso que permite, gente, é justamente esse fenômeno que permite situar a educação física na área das linguagens. Por quê? Observem como eu coloquei a situação. Tematizar desenvolver várias situações didáticas que possibilitam o enriquecimento, possibilitam a qualificação da leitura. Todos nós sabemos que as práticas corporais estão aí presentes, mas na ausência de certos conhecimentos ou na pouco contato com essas práticas ou até com uma série de preconceitos que as pessoas possam ter com relação a certas práticas, essas pessoas fazem uma leitura dessas práticas. Na medida em que nós vamos nos apropriando de conhecimentos, na medida em que nós fazemos vivências, na medida em que nós fazemos atividades de aprofundamento de conhecimentos, na medida em que nós fazemos atividades de ampliação dos conhecimentos, na medida em que nós produzimos situações de leitura das práticas corporais nas aulas, a gente faz com que as pessoas comecem a enxergar elementos naquelas práticas corporais que até então não enxergavam e comecem a entender o que estava acontecendo lá e que até então não acontecia. Então, por exemplo, vamos pensar assim numa situação bem simples, né? E até um exemplo que é bem recorrente. Por que será que as equipes de futebol, né, e muitas outras modalidades, as pessoas têm números nas costas, né?
no fardamento, né, no uniforme. Isso nem sempre aconteceu. Por que será que numa amarelinha, numa brincadeira de amarelinha, na maioria dos casos, quando a gente risca a amarelinha no chão, tem lá céu e tem inferno. E a distribuição é daquela maneira. Por que será que no jogo de queimada tem o morto ou o cemitério? Por que será que às vezes a gente joga com a mão fria? Por que será que às vezes a gente joga com a cabeça fria? Ou seja, por que cada bairro joga de um jeito, cada escola joga de um jeito, e mesmo dentro de uma escola você pode ter turmas que brinquem dessa brincadeira de formas diferentes. E por falar, né, em brincar de formas diferentes, quase todas as práticas corporais existem táticas, existem regras, existem falas, existem combinados que são diferentes de escola para escola, de região para região, e algumas práticas corporais, elas têm uma presença maior numa certa região e quase não aparecem em outra região. Então, para que a gente entenda, né, gente, que essas práticas corporais, elas são produções da cultura. Essas práticas corporais, elas têm tudo a ver com aquilo que as pessoas sentem, que as pessoas vivem, que as pessoas pensam. Nós dançamos de uma certa maneira, nós praticamos esporte de uma certa maneira, nós lutamos de uma certa maneira, porque são formas que os nossos grupos culturais têm de veicular certos valores. Então, o exercício que precisa ser feito na educação física escolar, porque ele também é feito na área de língua portuguesa, também é feito na área de arte, também é feito na área de língua inglesa, que são as disciplinas irmãs que estão na área das linguagens, é para que as crianças consigam compreender esses textos e para que as crianças consigam, crianças, jovens, adultos e idosos, mas é que agora estou pensando, conversando com vocês diretamente, né, que atuam no ensino fundamental 1, que as crianças consigam compreender esses textos, que as crianças consigam entender qual é o significado que as pessoas que participam daquelas práticas atribuem, né? Porque senão eu continuo com os meus preconceitos, eu continuo negando a existência do outro, eu continuo pensando que esse espaço deve ser só de um grupo e não de todas as pessoas. Ou seja, que as crianças consigam entender os significados atribuídos as práticas corporais por aqueles grupos e que as crianças consigam, elas, enquanto sujeitos da cultura, reelaborar tudo isso. A linguagem que caracteriza a educação física é a linguagem corporal. Então, esses textos que nós estamos falando, a brincadeira, dança, luta, esporte e ginástica, são textos produzidos pela linguagem corporal. Não é porque a educação física está na área das linguagens que nós vamos transformar a educação física em um momento de alfabetização. Não tem relação nenhuma. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando em alfabetização corporal, gente, essa é uma expressão conceitualmente equivocada, inclusive, né? Então, vamos parar para pensar. O que nós produzimos com o nosso corpo, o que nós produzimos com a nossa gestualidade, são textos da cultura. Às vezes nós estamos jogando voleibol, né? Então eu recebo a primeira bola, jogo a bola para o meu amigo, minha amiga que está lá levantando, só que no momento que eu vou fazer o ataque, essa pessoa, meu colega de equipe, faz para outra, né? Joga a bola para outra pessoa, para outra ponta. Aí eu vou lá e brigo, você não entendeu? Você não me viu? Quando né? Quando uma turma de crianças está brincando de pega-pega, as crianças fazem leitura da gestualidade umas das outras, se afastam, se aproximam, provocam, fogem, ficam longe, as que correm mais ficam mais perto, as que correm menos ficam mais distantes, ou seja, tudo isso é a leitura da prática corporal. Se você já foi ao estádio ou ao ginásio ver uma modalidade, né, da categoria profissional, né, da categoria principal, você já deve ter percebido que uma coisa é ver, né, aquela prática do ginásio ou do estádio e outra coisa é depois assistir no vídeo. Porque você vê coisas, né, você faz leituras quando você está no ginásio, quando você está no estádio, que você não faz quando você está diante da televisão ou da tela do computador. Mesma coisa se você vai assistir um espetáculo de dança e você tem pouco conhecimento, pouca experiência, mas você vai com alguém que tem muito conhecimento, muita experiência, essa pessoa faz comentários e faz leituras do espetáculo que te ajudam a entender o que está acontecendo. Então, gente, para que a gente, por favor, né, comece a perceber que quando nós pensamos educação física na área das linguagens, nós estamos entendendo que o exercício de leitura é sobre a vivência das práticas corporais. Então,
é muito importante que no momento de definir as práticas corporais, o professor, a professora, eles comecem pelo mapeamento do universo cultural corporal. Uma das pessoas que encaminhou a questão perguntou, né, se havia alguma relação entre o mapeamento e o levantamento da cultura dos alunos, etc. Né? São procedimentos diferentes. Então, as pedagogias críticas, elas estavam muito comprometidas com partir do conhecimento dos alunos, ou seja, partir do conhecimento da realidade. Basicamente, a educação popular freiriana é partir da realidade dos alunos. Na pedagogia pós-crítica, não é partir da realidade dos alunos, mas você vai começar fazendo um mapeamento do universo cultural corporal. E muitas práticas as crianças não realizam, mas elas sabem que existe, porque as crianças são sujeitos da cultura e elas veem a internet, elas têm irmãos, irmãs, pais, mães, tios, avós que fazem certas coisas, ou seja, sabem que existe aquilo. Num currículo culturalmente orientado, dificilmente o professor, a professora vão partir de algo que as crianças não saibam que existe. Alguém naquela escola vai saber que aquilo existe. Alguém naquela escola vai saber que aquela prática tem um certo sentido. Alguém naquela escola vai saber que aquela prática ela acontece a cada 4 anos, né? Ela acontece de vez em quando, ou ela acontece no bairro, ou no bairro tem uma pessoa que faz, ou no bairro tem... Então, você pode, se vocês entrarem lá no site do grupo e olharem nos relatos de experiência, há trabalhos feitos, por exemplo, com golfe, com educação de jovens e adultos. Porque no processo de mapeamento, a professora responsável, ela identificou que algumas pessoas daquele grupo trabalhavam, inclusive, num campo de golfe. Então, para que a gente tire, né, essa representação que não condiz com a proposta de que a gente vai ficar na cultura dos alunos. E então a gente fica com aquela ideia, né, que eles só fazem futebol. Gente, não é verdade isso, né? Ou seja, as crianças elas têm contato com outras práticas, porque essas práticas circulam, com videogame, com as brincadeiras, com certas danças. Então, se vocês entrarem lá nos vídeos que estão sendo feitos agora, durante a quarentena, lá no site, vocês verão muitos trabalhos que os professores e professoras têm feito com as práticas corporais que acontecem dentro de casa. Porque os pais filmaram as crianças, mandaram para os professores e há um monte de brincadeiras que as crianças fazem em casa, as crianças dançam, as crianças têm parentes que lutam, ou seja, há uma série de saberes que estão em circulação. Então, nós definimos as práticas corporais e depois, né, através desse processo, e depois vamos realizando situações de vivências, situações de leituras, situações que permitem aprofundar, situações que permitem ampliar, situações didáticas, né? Situações de registro, e tudo isso nos ajuda, né, o registro de todas essas práticas nos ajuda a avaliar aquilo que estava acontecendo. Olha, não podemos chamar isso de método, não existe uma sequência para que isso aconteça, não tem problema se você é professora há bastante tempo naquela escola, você já começa com as vivências, né, porque você já mapeou a escola, já mapeou o repertório cultural corporal, conhece bem o bairro, às vezes você é morador do bairro em que você trabalha, então você já fez essa atividade, né, essa situação didática, então você pode começar de outro lugar. Você pode começar pelas leituras das práticas corporais, você pode começar com uma atividade de aprofundamento, e o professor, a professora vão desenvolvendo as atividades e vão amarrando uma na outra, vão costurando uma atividade na outra, na medida em que as questões vão aparecendo. Na medida em que as questões, as crianças se posicionam a respeito das práticas. Então você pode problematizar a maneira como as crianças estão fazendo aquela prática corporal, e aí você vai começar a aula seguinte, dizendo, olha, ontem eu vi vocês fazendo desse jeito, vocês não têm um outro jeito de fazer, vocês conhecem um outro jeito de fazer? Vamos ver aqui no meu celular, olha, eu estou aqui com esse vídeo do YouTube, olha como essas pessoas aqui estão fazendo. Então você tem alternativas que problematizam o modo de fazer, mas durante as vivências, ou durante uma assistência a um vídeo, uma criança ou algumas crianças falaram alguma coisa sobre as pessoas que estavam fazendo, o modo que as pessoas faziam, ou sobre a própria prática. Eu não vou fazer isso porque isso não é de Deus, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de menina. Ou seja, quando as pessoas fazem esse tipo de colocação,
o professor e a professora culturalmente orientados desenvolvem um trabalho de desconstrução dessas maneiras de produzir, porque, como uma das questões muito bem apontou, essa é uma perspectiva de trabalho comprometida com a formação de sujeitos solidários. O conceito de solidariedade do currículo cultural é um conceito extraído da sociologia. Então, ser solidário, gente, é entender que a sociedade só funciona porque há pessoas que estão fazendo coisas que você precisa que elas façam, né? Então, tem gente que garantiu que a energia elétrica chegasse aqui nas nossas casas, né? E você está falando, mas eu estou pagando. Claro que eu estou pagando, mas é que teve gente que fez isso, né? Que lá nas usinas produziu aquela coisa toda, fez chegar a energia, tem o cabeamento, tem instalação, tem isso, tem aquilo outro. Tem alguém que produziu esse aparelho que você está assistindo, tem alguém que produziu a roupa que você está vestindo, ou seja, entender que todas essas pessoas são importantes. Todos esses trabalhos que são feitos são importantes. Tudo que se diz, tudo que se pensa a respeito das práticas corporais também é dito a partir de um certo lugar, ou seja, é interessante que as crianças entendam como essas visões foram produzidas. Por isso, formar um sujeito solidário é formar alguém que na escola aprendeu a valorizar todas as práticas corporais e que na escola aprendeu que não é porque a pessoa faz uma prática corporal que você não gosta, que essa pessoa é menor que você ou aquela prática corporal não tem que estar. Se vocês considerarem isso que eu estou falando agora, gente, e vocês compararem com as experiências que muitos de nós temos na escola, né? Então eu fiz a minha educação básica inteira, né? Terminei o antigo colegial, continuei na escola, porque no meu primeiro ano de faculdade eu já estava trabalhando, era um outro tempo, né? Não existia CREF, por exemplo, né? Então era um outro tempo, eu já estava na escola no primeiro ano de faculdade trabalhando como professor temporário na rede estadual. Fiquei 17 anos trabalhando na rede pública, estadual e municipal de São Paulo. Então, gente, se você passar um tempão na escola, você vai percebendo como é que a escola vai tentando fixar coisas nas pessoas. Então, desde a minha época de criança e mesmo professor formado, a escola fazia muita força para que todo mundo soubesse vôlei, handebol, basquete e futebol. 4 modalidades brancas, 4 modalidades euro-estadunidenses, 4 modalidades heterossexuais, 4 modalidades cristãs. Como esta live está sendo assistida por professores e professoras de educação física e por professores e professoras que não são da área de educação física, talvez isso pareça para eles assim meio estranho. Mas essas 4 modalidades que colonizaram o currículo da educação física, pelo menos na minha época de criança e uma parte da minha época de professor, essas modalidades elas tinham como objetivo formar um sujeito bem diferente do que o sujeito solidário. Esse currículo de educação física esportivista queria formar identidades vencedoras para uma sociedade que é diferente dessa que a gente está. Uma escola que não prezava pela inclusão, uma escola que não prezava pelas diferenças, uma escola que não valorizava diferentes culturas, era uma escola que tentava impor uma certa cultura. Então, nesse contexto, a educação física atendia a um projeto e hoje nós estamos pensando que a educação física atende a outro projeto. Gente, todas as práticas corporais são importantes. As brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes e as ginásticas. Uma das questões era o que eu achava do esporte na escola. Eu acho que o esporte tem que estar na escola da mesma maneira que a dança, da mesma maneira que a luta, da mesma maneira que a brincadeira, da mesma maneira que a ginástica. Ou seja, não há uma prática corporal que seja mais importante que as outras. Agora, eu penso sim, né, que o professor, que a professora tem que ajudar as crianças a analisarem por que é o esporte que tem mais incidência nesta sociedade que nós estamos vivendo agora. Muito embora todos nós aqui brinquemos muito mais do que praticamos esporte, por que parece que o esporte, ou seja, como o esporte se torna um campo de exercício profissional, como é que o esporte se torna uma fonte, né, de um espaço, né, de acúmulo de capital, a quem isso beneficia, a quem isso prejudica, por que é o esporte que tem mais espaço na mídia, né? Então você vê muito mais esporte na mídia do que luta, você vê muito mais esporte na mídia do que ginástica, então tudo isso precisa ser debatido, entendido, discutido com as crianças. Então é absolutamente razoável, entendendo que as crianças são sujeitos da cultura, é absolutamente razoável que as crianças cheguem na escola
e pensando que as aulas de educação física são aquele espaço onde elas vão se apropriar cada vez mais e vão aprender e vão desenvolver as práticas esportivas. Não. Nós estamos entendendo que a educação física, pelo menos na sua vertente cultural, ela é aquele componente que vai contribuir para que essas práticas corporais, todas elas, sejam tematizadas. E é evidente, né, gente? Não cabem todas num ano só. Uma tematização, ela pode durar 2 meses, ela pode durar 3 meses. Então, se o professor, se a professora tematizarem 2 ou 3 práticas corporais ao longo do ano, tá ótimo. Porque as crianças vão ficar na escola, na educação básica, se tudo correr bem, elas vão ficar na educação básica por muitos anos. Então elas terão várias oportunidades de tematizar práticas corporais diferentes. A ideia é essa, né? Então, pode parecer, né, gente? Pode parecer muito difícil, pode parecer muito complicado. Uma das questões até mencionou, não, mas será que não tem um grau de teorização elevado? É porque nós não estamos muito acostumados a depender da trajetória formativa que nós tivemos, nós estamos muito acostumados com os argumentos das teorias pós-críticas. Muito embora os autores das teorias pós-críticas sejam muito conhecidos, né? Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler, François Lyotard e tantos outros, muito embora eles sejam muito conhecidos, eles não são tão lidos assim e eles são menos lidos pelo pessoal da educação física. Então, vamos dizer assim, na última década que você começa a ver colegas da educação física que têm feito debates a partir de Deleuze e Guattari, que têm feito debates a partir de Michel Foucault, que têm feito debates no campo do feminismo, no campo dos estudos do gênero, no campo do pós-modernismo. Então, parece mais complicado, mas como são referenciais que ajudam a entender a nossa sociedade, na verdade, na medida em que o professor e a professora se apropriam desses referenciais, a coisa fica muito mais tranquila, a coisa fica muito mais fácil. Nós fomos muito bem formados, e eu estou tirando não só pela minha trajetória formativa, que eu nem acho tão boa assim, né, mas é pelo que eu vejo dos meus alunos na graduação. Então eu trabalho no curso de pedagogia e no curso de educação física, com a mesma disciplina, metodologia do ensino e educação física. Eu vejo que os nossos alunos na educação física, eles são bem formados para fazer intervenções do campo da psicologia do desenvolvimento. Então eles sabem bastante de aprendizagem motora, de desenvolvimento motor, de controle motor, e aqueles que vão para o ramo do bacharelado, eles sabem bastante das intervenções a partir das teorias, né, do campo biológico, né, então da anatomofisiologia. Então eles sabem prescrever um programa de exercícios, eles sabem como é que faz para ajudar a emagrecer, como é que faz para ajudar a ficar forte, ou seja, eles sabem essas coisas. E gente, é muito difícil para quem tem essa trajetória formativa aí começar a pensar a partir das teorias pós. Mas não é impossível, né? Tanto é que tanta gente tem feito isso, tanta gente tem dialogado. Então, nas questões que vocês encaminharam, eu vi várias questões. Olha, eu conheço, eu já vi, eu procuro fazer. Aqui não se trata de dizer para vocês que vocês devem fazer isso, mas olha, tem gente que tem feito isso, tem gente que tem tido boas experiências com relação a isso. E ao contrário, né, do que às vezes a gente pode pensar, nós temos pesquisas feitas perguntando para as crianças o que elas acham, e as crianças têm uma boa avaliação da proposta, né, porque as crianças fazem comparações com outras propostas que elas conheceram em outras escolas, ou às vezes na mesma escola. As crianças que frequentam um ano no currículo cultural e no ano seguinte, no outro ano, passam a ver a coisa de maneira diferente, né? Então, às vezes nós queremos uma mudança imediata nas crianças. Eu vou me tornar um professor culturalmente orientado e eu vou exigir uma mudança imediata. Não, né? Vamos lembrar que as crianças são sujeitos da cultura, como vocês, né? Como nós somos sujeitos da cultura. Então, nós vamos operando a partir daquilo que nós conhecemos, vivemos, fizemos. Então, fica difícil no primeiro momento, mas depois vem o segundo ano, aí depois vem o terceiro ano. As crianças que já fizeram, né, uma caminhada de 3, 4 anos na proposta, porque já existem muitas, né, porque essa proposta está presente em muitas escolas há muito tempo, essas crianças já enxergam a educação física de outra maneira. E aquelas crianças que tiveram contato com a proposta desde o primeiro ano, elas também já enxergam a educação física de outra maneira, né? Então, por quê? Afinal de contas, elas conhecem aquela maneira de entender a educação física.
Mas esta é uma resposta, né, a uma das questões que foi colocada também. Esta proposta, gente, ela não é hegemônica. E ela não quer ser hegemônica e ela não pode ser hegemônica. Ou seja, ela não pode ser uma proposta que ela se instala numa rede pública ou privada e todo mundo vai fazer igual. Né? As pesquisas feitas com a proposta têm mostrado que é importante que o professor, que a professora tenham afinidade com os princípios ético-políticos. Ou seja, que é o princípio da justiça curricular, da descolonização do currículo, da ancoragem social dos conhecimentos, do reconhecimento da cultura corporal da comunidade, da articulação com o projeto pedagógico da escola, com o favorecimento da enunciação dos saberes discentes, ou seja, nós, como sujeitos da cultura, nós temos as nossas afiliações, nós temos as nossas visões de mundo, nós temos as nossas concepções de sociedade, nós temos as nossas concepções de aprendizagem, concepções de sujeito. Então, o que as pesquisas foram mostrando? Que muitos professores, muitas professoras, eles rejeitam a ideia de educação, a ideia de sujeito que está por trás, que dá a base para a perspectiva cultural da educação física. Então, se esse professor, se essa professora tem oposição a essas ideias, gente, ele não vai colocar o currículo cultural em ação nunca. E tudo bem, nós vivemos, felizmente e por enquanto, numa sociedade democrática. Então, não se trata de obrigar ninguém a fazer. Agora, se trata de dizer, olha, existe já na literatura da educação física, existe já na prática da educação física, né, o site está cheio de vídeos lá para vocês olharem, né? Ou seja, existe na prática e na literatura da educação física professores e professoras que desenvolvem essa experiência porque eles compartilham de determinadas ideias da sociedade. E eu não estou dizendo aqui que são melhores ou piores, são certas ideias. Ou seja, aquelas pessoas que pensam, né, que a escola está lá para ensinar cultura verdadeira para os alunos, essas pessoas não vão trabalhar com o currículo cultural nunca. Se você pega lá os parâmetros curriculares nacionais, nas primeiras páginas está escrito lá que a função da educação física é introduzir as crianças na cultura corporal. Olha, gente, desculpem, né? Mas a criança ela é introduzida na cultura corporal desde o momento que ela nasce, né? Porque o pai canta, a mãe canta, brincam, etc. O irmãozinho mais velho, ou seja, ela não precisa entrar na escola para ser introduzida na cultura corporal. Muitas pessoas que nunca foram à escola também têm um patrimônio cultural corporal. Então, ou seja, se a pessoa pensa como os PCN divulgam, né? Olha, não tem nada a ver. Se a pessoa pensa como a Base Nacional, né, apregoa, não tem nada a ver com o currículo cultural, tudo bem? Então, se você partilha de certas ideias que dão base para o currículo cultural, pode ser que se você quiser, você entenda e desenvolva com muita facilidade. Agora, se você entende que o papel da educação física é produzir pessoas hábeis, bem desenvolvidas, rápidas, etc., né, e prontas para essa sociedade neoliberal, se você pensa isso da educação física, então não tem diálogo com a cultura, com o que nós estamos dizendo aqui. E se você pensa que o papel da educação física é combater, né, a obesidade, não tem diálogo com o que nós estamos dizendo aqui. A perspectiva cultural da educação física entende que há um conjunto enorme de conhecimentos que se chama cultura corporal e não cultura corporal de movimento, né? Porque nós entendemos que a cultura corporal é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, o hino de clube de futebol é cultura corporal, um jeito de jogar videogame é cultura corporal, uma regra do xadrez é cultura corporal, ou seja, cultura corporal é um conjunto muito grande de conhecimentos e esses conhecimentos tornam a vida das pessoas mais interessante. Esses conhecimentos precisam estar à disposição das pessoas. E quem sou eu para dizer o que as suas crianças querem, precisam, podem e o que você quer, precisa e pode? Né? Então, não dá para eu pensar numa proposta e dizer para você o que são conhecimentos essenciais, como a base tem, como o currículo paulista tem. Né? Ou seja, conhecimentos que todas as crianças precisam aprender. Olha, desculpa, mas eu não sou tão inteligente assim que posso dizer o que uma criança que mora
em Itaquaquecetuba precisa aprender. Quem tem que saber isso é o professor e a professora que estão com ela no cotidiano. Então, há um conjunto muito grande de temas que você pode selecionar, trabalhar com as crianças, e as crianças vão, a partir do exercício da tematização, as crianças vão lidar com outras formas de entender aquilo. E olha que interessante, as crianças vão perceber que há pessoas que pensam aquelas práticas de uma maneira diferente da maneira que elas pensam. E isso nos torna pessoas sensíveis às diferenças. Isso é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive. E por último, para encerrar esta nossa conversa, pelo menos da minha parte, né, eu recebi uma questão muito interessante e a pergunta é a seguinte: como que eu recebo as críticas à proposta? Né? A pergunta não era exatamente essa, né? Era como é que eu recebo as críticas ao excesso de teorização, mas eu já falei, né, o que eu penso disso. Eu gostaria de responder para vocês, ou me colocar a respeito, sobre como é que eu recebo as críticas à proposta. Se vocês forem até o site, vocês verão, né, eu menciono o site porque ele é produzido com dinheiro público e é resultado do trabalho de funcionários públicos, né, que são os funcionários da Faculdade de Educação, e esta pessoa, né, que só paga com dinheiro, com recursos dos impostos. Né? Então é importante, tudo que está lá é de graça, tudo que está lá é da população, eu sugiro que vocês acessem lá. Então, o último livro que nós produzimos, de nossa autoria, né, o Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica, no último capítulo eu faço essa discussão. É interessante você perceber que a teoria cultural da educação física, né, ou seja, a teoria pós-crítica da educação física, ela recebe críticas tanto do pessoal da direita, eu escrevi isso lá, né, do pessoal da direita, certo? Ou seja, e coloquei lá, né, quais são os organismos aí da educação física que eu entendo que estão posicionados à direita. E também recebemos críticas do pessoal da esquerda, né? Ou seja, a direita nos critica porque nós queremos uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa, e eu escrevi lá em 2018, né? Então não estou indo no embalo, né? Uma sociedade, a gente defende uma educação física antifascista, né? Que está escrito lá nas considerações finais desse livro, e a galera da esquerda faz críticas porque a galera da esquerda acha, né, que a luta é a luta de classes, né, e a gente tem que combater o capitalismo, etc, etc, etc. Então, a galera do marxismo, eles entendem que a teoria pós fragilizou esse debate. E o pessoal da teoria pós não pensa isso. O pessoal da teoria pós diz, não, nós ainda estamos na luta, nós ainda estamos defendendo, só que a luta não é só de classe. A luta é de gênero, a luta é de raça, a luta é de território, a luta é de religião, a luta não é só uma questão de classe. Então, a gente toma pancada de um lado, toma pancada de outro, mas não tem problema. As críticas, elas são necessárias, né, quando elas são fundamentadas, quando elas são, né, bem organizadas, etc., e nos fazem ir melhorando, melhorando, melhorando. Muito do que existe hoje na produção teórica e na prática pedagógica do currículo cultural da educação física, a gente agradece as críticas que foram feitas, que nos permitiram enxergar fragilidades e procurar resolvê-las, procurar saná-las. E se vocês compararem o que hoje se fala, o que hoje se diz, né, e se faz a respeito da educação física cultural, é bem diferente do que se fazia há 15 anos atrás. Ou seja, hoje nós entendemos que a proposta está muito mais, né, interessante, muito mais engajada politicamente falando, ela contribui muito mais do que no momento em que ela foi experimentada, né, no momento que ela dava os seus primeiros passos. Com isso, eu termino esta parte aqui do nosso encontro, me coloco à disposição. Se o Maurício quiser assumir a palavra é dele. Muito obrigado.